Olá, pessoal, tudo bom? Então vamos para mais uma aula de ressonância magnética. Então, na aulinha de hoje vamos dar continuidade falando sobre a frequência de precessão. Então, como já falamos nas aulas anteriores, os hidrogênios eles precisam estar numa radiofrequência, ou seja, numa frequência própria, para que ele possa, então, sofrer o processo de excitação das moléculas, não é verdade? Para isso, nós temos a nossa frequência de precessão, que é como se fosse uma estação de rádio. Só que ao invés de você escutar determinada música naquela rádio, você vai fazer o quê? Colocar a frequência para excitar os átomos de hidrogênio. E o nome desta frequência se chama frequência de precessão, onde a razão giromagnética do hidrogênio é de 42,58 MHz. Significa que os hidrogênios vão fazer 42 milhões de giros por segundo. E quanto mais giros eles vierem a fazer, melhor vai ser a nossa qualidade de imagem, que nós vamos chamar de relação sinal-ruído. Olha que interessante. E os átomos de hidrogênio, ele é importante porque ele é o mais abundante no corpo humano. Nós temos quase cerca de 63% de hidrogênio no nosso corpo. E ele se liga tanto com moléculas de água quanto com moléculas de gordura, que são essenciais para as imagens de ressonância magnética. Então, eu coloquei aqui embaixo para que a gente possa observar que o núcleo de hidrogênio possui somente um próton, e somente os átomos com número ímpar de prótons e nêutrons são capazes de produzir sinal de ressonância. Então, na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre a história da ressonância e nós vimos que nós temos os núcleos ativos. Quem são os núcleos ativos? São aqueles que possuem número de massa ímpar. E todos os elementos que possuem número de massa ímpar, eles podem ser utilizados para ressonância magnética. Porém, dentre eles, o hidrogênio foi escolhido. E nós vamos ver o porquê. Então, nós temos esses núcleos ativos na ressonância. Esses núcleos ativos da ressonância, todos eles, se nós analisarmos, todos eles têm em comum o quê? Número de massa ímpar. Hidrogênio possui um próton, o carbono 13, o nitrogênio 15, o oxigênio 17, o flúor 19, o sódio 23 e o fósforo 31. Então, todos eles, na época, eles foram utilizados para sofrer o processo de excitação. E esses núcleos ativos, nós vamos chamar de momento angular. Ou seja, eles têm um momento angular bom para que a gente possa, então, ter imagens em ressonância magnética. Mas se nós analisarmos esses núcleos ativos, nós vamos ver que somente o hidrogênio possui um próton, ou seja, ele é o mais leve dentre eles. Não é verdade? E por causa disso, ele foi escolhido para a ressonância magnética, além de ser o mais abundante no nosso corpo. Então, eu coloquei esse slide, ó. Relação entre o número de prótons e nêutrons. O número de massa ímpar, então agora são os núcleos ativos que vão se chamar momento angular ou rotação spin. Lembrando, não é verdade, que na ressonância magnética, os átomos de hidrogênio eles vão fazer o quê? Eles vão fazer giros aleatórios em volta de si mesmo, que nós vamos chamar de rotação spin. Porém, quando eles estiverem sob a influência de um campo magnético, além da rotação spin, eles vão fazer também um outro giro em torno do campo magnético, que nós chamamos de B0, que vai ser um giro chamado de precessão. Ok? Então, dentro dessas interações magnéticas, por que a RM utiliza o átomo de hidrogênio? Eis a questão. Primeiro, porque o hidrogênio é o mais abundante no nosso corpo. Nós temos em torno de 63% de hidrogênio que se ligam tanto com moléculas de oxigênio, que vão formando a água, assim como moléculas de lipídio, e entre outras moléculas. Então, o hidrogênio
ele tem uma ótima ligação com outros elementos químicos e faz com que ele seja mais abundante no nosso corpo. Além disso, ele possui um momento magnético alto. O que é possuir um momento magnético alto? É a capacidade dele se tornar pequenos ímãs no nosso corpo. Ele se torna pequenos ímãs no nosso corpo, fazendo com que o processo de excitação dos átomos seja muito melhor. Isso influencia diretamente na imagem de ressonância magnética. Ele possui um próton em seu núcleo, ele não possui nêutrons e somente um elétron. Então, por ele ser tão levinho, né, vamos dizer assim, ele consegue fazer muito mais giros do que todos os outros elementos que nós vimos anteriormente. E isso faz com que a frequência de precessão dele seja maior, que vai gerar em torno de 42,58 MHz. Isso faz com que, num aparelho de 1 Tesla, ele faça 42 milhões de giros por segundo. É muita coisa, né, pessoal? E isso vai fazer com que a qualidade da imagem seja excelente. Aqui estamos mostrando o estado natural dos prótons de hidrogênio, eles no movimento totalmente aleatório, que nós vamos chamar de rotação spin, e aqui eles sob a influência de um campo magnético, né? Onde eles vão ficar em paralelo e antiparalelo. E dentro dessa anulação, nós vamos pegar os melhores hidrogênios para fazer, então, a composição da imagem de RM. Lembrando, né, pessoal, que a ressonância magnética, quando perguntarem para você, a ressonância magnética possui radiação? Sim ou não? Sim, a ressonância magnética possui radiação. Porém, dentro da sua classificação, ela é considerada uma radiação não ionizante, pessoal. Lembrando que nós temos essa classificação de radiação não ionizante e de radiação ionizante. Então, se nós analisarmos nesse pequeno gráfico, nós vamos ver que nós temos as antenas de rádio, de TV, micro-ondas, até o infravermelho, a luz visível e um pouquinho da ultravioleta, tá? Nós vamos ter, pessoal, as radiações não ionizantes. E o que isso significa? Que elas vão ter propriedades de poder excitar os elétrons, porém, eles não têm a capacidade de arrancar os elétrons da eletrosfera. E esse processo de excitação dos átomos vão fazer com que gere uma onda de calor, mas não necessariamente danos a nossas células, diferente das radiações ionizantes, que vão ter um processo de ionização dos átomos. E esse processo de ionização dos átomos vão fazer com que os átomos sejam arrancados da sua órbita, isso trazendo para nosso momento aqui de estudo, nós vamos dizer que quando eles são arrancados fisicamente, isso significa que eles vão fazer o quê? Causar danos às nossas células, ok? E como que funciona essa radiação não ionizante e ionizante? Então, se nós analisarmos aqui, ó, quanto maior o comprimento de onda, menor o poder de penetração. Significa que eles têm grandes ondas, né? Ou seja, eles têm grandes alcances. Quanto maior o comprimento de onda da radiação ionizante, não ionizante, menor o poder de penetração. E as radiações ionizantes? Se nós analisarmos, ó, quanto menor o comprimento de onda, maior o poder de penetração. Então, eles serão inversamente proporcionais. Repetindo, quanto maior o comprimento de onda, menor o poder de penetração. Quanto menor o comprimento de onda, maior será o poder de penetração. Então, dentro dessas radiações ionizantes, nós teremos a radiação ultravioleta, os raios X e a radiação gama, pessoal, tá? Então, elas serão classificadas como radiação ionizante. Já a nossa ressonância magnética, que trabalha com ondas de rádio, correto? Ondas de radiofrequência, elas vão estar aqui, ó, com grandes comprimentos de onda e pequenos poderes de penetração.
Então, vai fazer com que ela seja uma radiação não ionizante. Resumindo, ressonância magnética trabalha com radiação, porém não ionizante. Então, ela vai sofrer um processo de excitação dos átomos, e isso faz com que somente tenha ondas de calor, mas não interação e danificando as células do nosso corpo. Continuando a nossa história, pessoal, nós temos esse carinha aí, que foi o Raymond Damadian. Raymond Damadian foi ele que trouxe a ressonância magnética para a área da saúde. E ele começou, então, a fazer pesquisas com átomos de sódio e potássio nas células vivas. Isso levou à sua primeira experiência com a ressonância magnética, que levou a propor o primeiro scanner do corpo de ressonância. Até então, ele não tinha trabalhado com os átomos de hidrogênio. Ele tinha trabalhado com o quê? Com sódio e com potássio. E então ele começou a criar o primeiro protótipo da ressonância magnética. Então, um pouquinho da história do nosso querido Raymond Damadian, que trouxe a ressonância para a área médica. Raymond Damadian, nascido em 16 de março de 1936, é um médico americano que inventou a primeira máquina de digitalização por RM. A pesquisa de Damadian sobre o sódio e potássio o levou a seus primeiros experimentos com ressonância magnética, e o que levou a propor o scanner em 1969. Damadian, então, descobriu que tumores e tecidos normais poderiam ser distinguidos, ou seja, eles eram diferentes dentro da ressonância magnética nuclear, devido às suas prolongadas tempos de relaxação. E nós vamos aprender isso nas próximas aulas. Esse relaxação ou relaxamento, pessoal, seria um retorno dos átomos de hidrogênio. Eles têm retornos diferentes, tanto para as moléculas de água quanto para a gordura. Mas isso é assunto para as próximas aulas. Damadian foi o primeiro a realizar uma varredura de corpo inteiro de um ser humano, isso em 1977, para fazer um diagnóstico de câncer. E esse daí foi o primeiro protótipo do Raymond Damadian. E o nome desse primeiro protótipo se chamou A Indomável, que foi o primeiro aparelho de ressonância magnética. Olha só como é que era esse primeiro protótipo, pessoal. É, daí que surgiu a primeira imagem de ressonância. Então, a máquina responsável pelo exame de ressonância foi criada em julho de 1977 por 3 médicos, Damadian, Minkoff e Goldsmith. As primeiras imagens, claro, evidente, eram muito ruins, né? Eram muito ruins. E eram geradas por equipamento de ressonância de não tão boa qualidade, vamos dizer assim. Já nos dias atuais, nós sabemos que as imagens de ressonância magnética são um dos melhores métodos de diagnóstico por imagem. Então, de 77 para cá, houve, então, um grande aumento na nossa evolução. Então, aí já se faz quase 46 anos, olha. Então, em julho de 1977, o primeiro exame corporal por RM foi realizado em um ser humano. Então, ele utilizou os próprios médicos, né, para poder ser os cobaias. E o primeiro exame humano foi realizado pela equipe de Peter Mansfield, tá? Em Nottingham. Um ano antes, ele fez o quê? Ele fez uma varredura da vértebra torácica do seu colega Minkoff. Então, a primeira imagem de ressonância magnética foi de uma vértebra torácica. Lembrando que nos dias atuais, os exames de ressonância magnética, ele dura em torno de 20 a 30 minutos cada exame. Porém, esse exame de ressonância demorou quase 5 horas para produzir uma única imagem. Nos dias de hoje, a ressonância magnética
Ela dura em torno de 20 a 30 minutos, mas nós conseguimos produzir mais de 200 imagens. Olha a diferença, pessoal. As imagens antigas eram bem rudimentares para os padrões modernos. Damadian, junto com os colegas Minkoff e Goldschmidt, levaram 7 anos para chegar a esse ponto. Claro que tudo é o início, né? Então, eles chamaram a sua máquina, a primeira máquina, o primeiro aparelho de ressonância, o primeiro protótipo, eles chamaram de Indomável, a Indomável, para capturar o espírito de sua luta e para fazer que muitos disseram que eles não iam conseguir. Então, eles foram o indomável, ou seja, ninguém domou eles nesse estudo da ressonância. E que bom que eles não recuaram, não é verdade? Porque hoje nós sabemos que a ressonância é um dos melhores métodos de diagnóstico por imagem, não é verdade? A ressonância magnética é um exame que reproduz imagens de grande resolução e clareza de qualquer parte do interior do corpo. Este exame é totalmente indolor, tá? Então o paciente não sente dor nenhuma, não provoca nenhuma alteração e não é prejudicial à saúde. Claro que nós temos algumas abordagens para poder fazer, mas, de um modo geral, a imagem propriamente dita não traz nenhum prejuízo à saúde. A imagem ela é reproduzida através de equipamento de última geração, que pode demonstrar com precisão lesões muito pequenas, com qualidade e em menor tempo. Então, olha a diferença do primeiro protótipo e a bobina que ele utilizava para os aparelhos atuais. Então, a diferença é absurda, né, pessoal? E Damadian, então, o que ele fez? Ele criou a primeira empresa de ressonância magnética. E o nome dessa primeira empresa se chamou Fonar Corporação. Então vamos lá. Em 1978, Damadian formou sua própria empresa, que se chama Fonar, que significa ressonância magnética nuclear focada em campo, para a produção de scanners de ressonância magnética. E em 1980, ele produziu o primeiro aparelho comercial, começou a vender. Olha só que bacana, hein? A tecnologia de campo focado se mostrou menos eficaz do que a abordagem de gradiente de um outro físico da época, que era o Paul Lautenburg. Seu scanner chamado Indomável, infelizmente, pessoal, não conseguiu vender. Porque logo quando ele criou a ressonância magnética para fins comerciais, um outro cientista chamado Paul Lautenburg começou a criar também um outro tipo de ressonância, onde ele utilizou bobinas de gradiente e os amplificadores, e surtiu mais efeito do que a ressonância de Raymond Damadian. Então, mais uma vez aqui mostrando a classificação das radiações não ionizantes e as ionizantes. Então, para ficar bem claro, que nós trabalhamos com radiação não ionizante, ela não causa dano às nossas células. E dentro dessas classificações, a radiação não ionizante ela é uma modalidade de radiação de baixa frequência e de baixa energia, mas ainda exige medidas de controle. A radiação não ionizante ela é uma modalidade de baixa frequência, baixa energia, também denominada de campo eletromagnético, que se propaga através de uma onda eletromagnética constituída por um campo elétrico e um campo magnético, podendo ser proveniente de fontes naturais e não naturais. Então, nós temos as radiações de ondas eletromagnéticas, pessoal. Essas radiações, de um modo geral, elas não causam danos às nossas células, né? Aquele famoso medo das pessoas terem câncer. Não causam dano. De todas as formas que a radiação não ionizante se apresenta, a luz
é a única que o homem pode perceber. Então, quando você liga a luz da sua casa, né, para ver esse vídeo, a luz ela é uma radiação de ondas eletromagnéticas, porém, numa classificação não ionizante. E qual é a finalidade, a função da luz visível? Iluminar o nosso ambiente, nada além disso. E nós temos alguns tipos de radiação não ionizante. Vamos então conhecer um pouco? Os raios solares, que são os ultravioletas, famosos UV, talvez sejam a mais famosa fonte de radiação não ionizante e ionizante ao mesmo tempo, é verdade, porque nós temos os raios UVA, UVB e UVC. Provavelmente por ser a principal fonte de exposição humana à radiação, especialmente os raios UVC, que são totalmente absorvidos pela camada de ozônio, não causando dano ao ser humano. Mas nós sabemos que as radiações ultravioleta, ela também tem radiação ionizante, haja visto que se nós ficarmos expostos ao sol, nós podemos ter câncer de pele, não é verdade? Trabalhadores que atuam expostos à luz solar precisam estar atentos aos riscos causados por esta exposição, já que normalmente pensamos no risco físico como grande vilão, porém, toda atenção possível a este tipo de radiação também se faz necessária, já que também é altamente prejudicial à saúde. Então, precisamos ter cuidado com as radiações UVA e UVB. Dentro das classificações que nós temos, eu coloquei aqui para vocês para que a gente possa conhecer um pouquinho dessas fontes. Então, nós temos campos de frequência extremamente baixa, como os eletrodomésticos e as fontes naturais, como os raios e os trovões. Esses não causam dano nenhum para a gente. Assim como as ondas de TV, circuitos eletrônicos e as bandas de AM e FM. Podem ficar tranquilo, continue vendo a sua TV, escutando o seu radinho, que nada de mal vai te acontecer. Luz visível, ondas eletromagnéticas que são visíveis ao olho humano de uma pessoa e também não causam dano. Radiação infravermelha é um calor decorrente de movimentação atômica e molecular. Pelo contrário, a radiação infravermelha ela pode ser utilizada até mesmo para tratamentos específicos, onde você precisa fazer uma irrigação das suas vértebras, tá? Problemas de coluna, tem pessoas que se tratam com radiação infravermelha. E nós temos a radiofrequência e o micro-ondas, que são os telefones celulares e sem fio, antenas de telefonia, celulares instalados nos aparelhos móveis, nas torres, radares, transmissão, rede Wi-Fi. Todos eles, pessoal, não correm risco nenhum de trazer danos às nossas células. Que bom, não é verdade? Porque hoje em dia, quem consegue ficar sem o celular? Ninguém, né? Além dessas, também temos outras fontes artificiais de radiação não ionizante, como o laser, que geralmente vai ser utilizado em equipamentos de diagnóstico a laser. Nós temos as radiações infravermelhas, que são as principais fontes artificiais de radiação, são os corpos incandescentes, lâmpadas e superfícies muito quentes, é verdade. Radiofrequência e microondas, com telefones, Wi-Fi, TV, equipamentos, e os campos e radiações eletromagnéticos, com equipamentos médicos e sistemas de energia elétrica, que são grandes fontes emissoras desse tipo de radiação. Então, essas, pessoal, são algumas das radiações não ionizantes. Todas elas vocês podem usar com tranquilidade, até mesmo